As serpentes que roubaram a noite. Fazia pouco tempo que o mundo era mundo e que as garras da onça ainda não haviam crescido e já reinava a insatisfação. E isso porque a noite nunca chegava. Ela que iria permitir que pessoas e animais repousassem um pouco. O sol brilhava sem parar nos céus e nenhum daqueles infelizes conseguiu sequer tirar uma pequena soneca. Os raios ardentes do sol queimavam tanto e durante tanto tempo que todos preferiam levantar. Apenas o papagaio continuava a protestar, mas tão alto que toda a floresta o ouvia. Porém, o sol pouco se importava com toda aquela gritaria e seguia brilhando tão alegremente como antes. Após um certo tempo, o papagaio ficou rouco e os outros seres arrastavam-se como sombras. No leito dos rios já quase não se via uma gota d'água a correr. Felizmente, um belo dia, os índios descobriram quem havia escondido a noite: as serpentes. Elas eram os únicos seres que não tinham definhado. Continuavam sadias e passeavam com arzinho zombeteiro, como se estivesse guardando na cabeça pensamentos muito divertidos. Então, os líderes da aldeia organizaram uma reunião para indicar aquele que deveria ir falar com as serpentes para que elas libertassem a noite. A escolha caiu sobre o jovem Caru Bempó, por ser guerreiro, valente e excelente corredor. Caru Bempó, o mais valoroso dos guerreiros indígenas, foi falar com o Surucucu, a grande chefe das serpentes. A morada de Surucucu ficava escondida no fundo da floresta virgem, embaixo das folhas espalhadas pelo chão. E nem os macacos gostavam de se aproximar daquele lugar misterioso. Quem se atreve a me incomodar? Gritou a serpente, erguendo a cabeça. Sou eu, Caru-Bempô, o grande guerreiro, respondeu o intrépido representante dos índios e prosseguiu. Dizem que as serpentes esconderam a noite. Se não me devolverem a noite, darei arco e flechas como presente do meu povo. De que me serviriam o arco e as flechas? Riu Surucucu. Não tenho mão para manejá-los. Meu rapaz tem de me trazer outra coisa. Após dizer essas palavras, ela deslizou por entre as folhas e desapareceu. E Caru-Bempô se viu sozinho. Voltou à aldeia de mãos vazias e todos ficaram quebrando a cabeça para descobrir o que dar à serpente. Finalmente, depois de muito pensarem, imaginaram que uma matraca contentaria a serpente, pois é um objeto que agrada a todos e nenhum animal possui um objeto desses. Fizeram então uma matraca, cujo som era ouvido para além das planícies e das montanhas. E Caru-Bempó pôs-se novamente a caminho. Dessa vez, Surucucu estava esperando-o. Sei que me traz uma matraca, disse ela. Evidentemente, não é uma coisa que se despreze. Mas como vou usá-la? Não tenho nem mão nem pés. Vou prendê-la na tua cauda, disse Caru-Bempô. Imediatamente pôs mão à obra. Mas que aconteceu? Ou a matraca tinha perdido a voz, ou a cauda da serpente não era suficientemente forte para balançá-la. Quando ela tentou chacoalhar sozinha, ouviu-se apenas um xixi, parecido com o ruído que as folhas secas fazem quando se espalham pelo chão. Não, isso eu não quero. Mas para que não digam que eu sou insensível, te darei em troca da matraca uma breve noite, declarou afinal a serpente. Deslizou para dentro do ninho e retornou trazendo um saquinho de couro que entregou a Caru-Bempó. Nesse caso, o que queres em troca? Conversei com as outras serpentes a esse respeito e decidimos que trocaríamos uma noite longa por uma jarra cheia daquele veneno que teu povo coloca nas flechas. Mas que ireis fazer com esse veneno? Recomeçou Caru-Bempó. Sua pergunta não recebeu resposta.
Surucucu deslizou sob as folhas. A matraca presa à cauda fez-se ouvir por um momento e depois a serpente desapareceu. Caminhando lentamente, Carubem-Pó retornou à aldeia com um saquinho de couro. Acalentava a esperança de que a noite curta seria suficiente para todos, mas em seu espírito permanecia o receio de um novo encontro com a serpente. Assim que os índios abriram o saquinho, o mundo foi invadido pelas trevas e todos caíram num sono profundo, mas não por muito tempo. Passado alguns instantes, o sol voltou a brilhar e expulsou a escuridão para trás das montanhas e despertou sem piedade aqueles infortunados adormecidos. Todo dia acontecia a mesma coisa e logo ocorreu aquilo que Carubem-Pó temia. Permaneceram Perceberam que uma noite tão curta não bastava para descansar, e todos começaram a juntar veneno. Às vezes, apenas uma gota para encher a jarra. O jovem retornou à floresta pela terceira vez. Dessa vez, caminhava com cautela, pois tinha receio de tropeçar e deixar cair a jarra. Surucucu estava enfiada em seu ninho e via-se apenas sua cabeça. Ao lado dela havia um enorme saco bem cheio. Eu sabia que voltarias, disse ela ao recém-chegado. Vê, preparei um saco que contém uma noite longa. Carupem-Pó entregou a jarra e perguntou curioso. Escuta, por que as serpentes precisam de veneno? Porque somos pequenas e fracas, respondeu Surucucu, e precisamos ter presas venenosas para nos defender. Mas não tenhas medo, darei a cada serpente apenas uma pequena quantidade de veneno, a fim de que não possamos realmente fazer mal a ninguém. Mas é que, estranhou o guerreiro cético. Bem, estás com o saco. Deve levá-lo para sua aldeia e só abri-lo quando chegar lá. Se voltares à noite, cedo demais, a escuridão vai impedir de distribuir o veneno a cada serpente como pretendo, e as consequências recairiam sobre todo mundo. Com essas palavras, ela se despediu e, sem tardar, convocou todo o povo das serpentes e começou a distribuir o veneno. Surucucu foi a primeira a se servir. Carubem-Pó voltou para a aldeia carregando a bolsa com todo o cuidado, pensando no que a serpente havia lhe dito, e por isso não percebeu que o papagaio, excitadíssimo, voava acima dele, gritando: Venham ver, ele está trazendo a noite, Carubem-Pó está trazendo a noite longa. Evidentemente, todos que lá estavam podiam vê-lo com os próprios olhos. Os macacos, loucos de alegria, saltavam no topo das árvores. O jacaré fazia ondas com um pouco de água que ainda restava e inundou toda a margem do rio. A onça impaciente arranhou-se. Solta a noite agora mesmo. O que estás esperando? Gritou ela, atirando-se sobre Carubem-Pó. Antes que o jovem entendesse o que estava acontecendo, a onça arrancou a bolsa das mãos de Carubem-Pó, pulou por as urzes e abriu-a. Uma densa escuridão caiu sobre a selva, surpreendendo a todos. Animais e pessoas procuravam caminhos para voltar às suas casas e colidiam uns com os outros. Mas o pior foi aquilo que ocorreu com as serpentes da chefe Surucucu. Elas se atiraram sobre a jarra, empurrando umas às outras, e cada uma delas passou nas presas tanto veneno quanto podia. Em vão, Surucucu tentava acalmá-las, dizendo que havia veneno suficiente para todas. Por fim, acabaram derrubando a jarra. Mas quando, ao final de uma longa noite, voltou o dia, todos puderam perceber as consequências do que a onça havia feito. As serpentes tinham se
tornado inimigas poderosas e audaciosas que, com suas presas envenenadas, matavam todos aqueles de quem se aproximavam. Apenas o povo das jiboias não foi atingida e sempre avisava os índios com a sua matraca. Depois desse episódio, as serpentes nunca mais foram amigas. Cada uma procura viver sua vida sem se preocupar com os outros. Os munduruku e os outros animais, por sua vez, adoraram ter conseguido a noite de volta. Assim, podem descansar durante a noite para iniciar um novo dia mais dispostos e alegres. Extraído do livro As Serpentes que Roubaram a Noite e Outros Mitos, Daniel Munduruku.